Desporto. Vamos agora ouvir um magazine de desporto com Marco Martins. O Campeonato da Europa de Futebol Feminino arrancou na quarta-feira, 6 de julho, com o triunfo da Inglaterra por 1-0 frente à Áustria, no jogo inaugural que decorreu em Manchester, em território britânico. A competição prossegue nesta sexta-feira com 2 encontros a contar para o grupo B. A Espanha vai defrontar a Finlândia, enquanto a Alemanha mede forças com a Dinamarca. De referir que no historial da prova, organizada pela UEFA, a Alemanha conta com 8 triunfos, sendo que o primeiro ainda foi com a bandeira da República Federal da Alemanha. A prova vai decorrer pela 13ª vez na história. Recorde-se que o primeiro campeonato da Europa ocorreu em 1984, com a participação de apenas 4 equipas. 38 anos depois, a competição europeia vai contar com 16 seleções, incluindo a seleção portuguesa, que repete a presença pela segunda vez consecutiva após a de 2017. A seleção lusa, liderada por Francisco Neto, integra o grupo C, juntamente com a Suíça, a Suécia e os Países Baixos. A primeira partida para as atletas portuguesas será frente às suíças a 9 de julho, na cidade de Leg, perto de Manchester. A RFI falou com a atleta Matilde Fidalgo, que representou o Betis de Sevilha na época 2021-2022. Para a jogadora, que já vestiu a camisola das esquinas no Euro em 2017, a seleção portuguesa tem capacidade para lutar com qualquer adversário e pode fazer melhor do que no anterior Europeu, em que não passou da fase de grupos, sobretudo com o apoio da comunidade portuguesa presente na Inglaterra. Matilde Fidalgo, defesa de 28 anos, também nos revelou como surgiu a paixão pelo futebol e os sonhos que ainda tem para cumprir. Mas antes disso, o atleta admitiu que pode haver surpresas na prova, como por exemplo a Espanha, afirmando, no entanto, que a favorita para o título é a Inglaterra. Eu acho que é sempre complicado porque há meia dúzia de seleções que têm muita qualidade, mas que ainda também não conseguiram ganhar. Outro dia falava com o meu pai sobre equipas. Falamos, por exemplo, de Espanha, que é uma seleção que é muito boa, mas que nunca é um candidato assumido porque nunca ganhou nada. É sempre um adversário temível. Eu acho que a Inglaterra é uma seleção forte, o Mundial foi à meia-final e, portanto, é uma seleção que talvez seja uma das favoritas. A França também é sempre uma seleção complicada, a Alemanha. O último europeu detentor do título até é a Holanda, mas eu, se calhar, se tivesse que apostar as minhas fichas, diria que o favorito talvez seja a Inglaterra. Portugal vai estar presente neste europeu. O que é que pode fazer Portugal neste europeu? Eu acho que o último europeu já foi presença, apesar de neste ter sido assim um bocadinho à última da hora, também é uma coisa muito portuguesa. Vamos confessar que é muito português ser sempre no último e no play-off, e neste caso até acabou por ser pelo afastamento da Rússia, mas pronto, a verdade é que era a seleção que a seguir à Rússia estaria apta para ir porque foi disputar o play-off e, portanto, nesse sentido, não podendo ir à Rússia é justo que vá a Portugal. A última campanha no europeu não passámos a fase de grupos, não é? Mas conseguimos ter alguns momentos positivos e eu acho que deve ser essa a ideia. Portugal tem capacidade para disputar jogos com equipas muito boas. Normalmente acaba sempre depois no último detalhe por perder, e isso é um bocadinho também sinal, não de imaturidade, porque os jogadores têm maturidade, mas de falta de experiência nestes contextos, porque a verdade é que dificilmente qualquer seleção que vá pela uma primeira vez ou uma segunda vez um europeu se pode afirmar como candidata no futebol feminino, no futebol masculino. E, portanto, é óbvio que Portugal tem as suas armas e os seus objetivos, querer disputar os jogos, e acho que é isso que vai fazer, mas me parece que se for perguntar a qualquer jogadora que vai neste momento europeu, que lhe vai dizer, estamos aqui para ser campeões. Claro que todos os jogadores jogam para ganhar, mas acho que a visão é muito mais jogo a jogo, perceber qual é que é o adversário, qual vai ser a melhor estratégia a montar para cada jogo e tentar disputar todos os pontos que aparecerem para disputar. Jogou na Inglaterra. Como é que é o público britânico? Podemos dizer que é um público que se interessa muito pelo futebol feminino, é um público que vai ao estádio, que vai estar presente. Sentiu isso? Sim, eu acho que os ingleses já têm essa fama de gostam muito de futebol e vão a todos os jogos, e isso vê-se em Inglaterra, uma realidade que infelizmente não é em Portugal, que todos os clubes têm uma massa adepta grande que vai sempre. Em Portugal normalmente são jogos importantes, ou 3 ou 4 equipas que acabam por ter sempre estádios cheios e o resto não tem, e em Inglaterra isto não se passa. As pessoas gostam genuinamente de futebol, vão, e é um programa muitas vezes de família.
Vão os pais com os filhos e as mães e toda a gente. E acho que no futebol feminino a mesma coisa. Tem vindo a crescer muito. Em Inglaterra também. E eu lembro do meu primeiro jogo em Inglaterra, calhou de ser um derby. Foi City United e jogámos no Etihad, porque tinha mais espaço, tinha mais bancadas do que o estádio onde nós normalmente jogávamos. Mas nesse dia do City United entraram 25 mil pessoas e mais umas 10 entraram atrasadas porque não estavam a contar que fosse tanta gente. E nunca houve um jogo em que não houvesse público. Eu acredito que os estádios vão ter muito público e mesmo portugueses também a apoiar. Acredito que vai haver público português, porque não só há muitos portugueses em Inglaterra, como eu acho e senti sempre isso, que os portugueses imigrantes têm tendência a gostar muito da seleção e são os poucos momentos em que uma pessoa se revê em casa. Eu também já fui imigrante, sou imigrante neste momento e sinto um bocadinho isso. Cada vez que há a oportunidade de estar perto de portugueses, uma pessoa vive um bocadinho aquele sentimento de casa. Então eu acho que vai haver bastante público e público português nos jogos. Como surgiu justamente a paixão pelo futebol? Eu tenho 2 irmãos e uma irmã, mas a minha irmã é só da parte do pai e, portanto, eu não cresci na mesma casa que a minha irmã. E, portanto, as minhas brincadeiras eram com os rapazes. E o que os rapazes faziam era jogar futebol e, portanto, o que eu fazia era jogar futebol. Isso, e ir em wrestling. Mas acabei por optar mais pela vertente do futebol. E sempre gostei muito, sempre joguei com os meus amigos. E eu acho que tive a sorte de ser sempre uma coisa natural. Também porque conseguia competir com eles. Eu acho que até a certa idade há tal capacidade das raparigas jogarem com os rapazes. E é permitido, e foi assim que eu comecei a jogar. Mas mesmo no recreio e tudo mais, era a brincadeira que eu gostava de fazer. Tinha tanto jeito quanto eles e, portanto, eu jogava com eles. Não era uma questão. E depois, no colégio, no São João de Brito, onde eu andava, comecei a fazer desporto escolar, numa equipa que só tinha rapazes. E depois federámos. E eu federei-me com eles. Era a única rapariga do campeonato. Poderia ser misto, mas eu era a única rapariga, no meu ano, pelo menos. Jogámos campeonato distrital. Fomos campeões até num dos anos, contra o Sporting. Foi um ano feliz, o meu penúltimo ano federado. No ano a seguir continuei a jogar, sentia-me bem e conseguia jogar e tinha sucesso, mas aí foi quando eu comecei a sentir que aqueles rapazes que dão o salto antes dos outros já faziam alguma distância física, para mim e para os outros rapazes também, mas uma distância que esses rapazes iriam igualar um pouco depois, não é? Quando se desenvolvessem, e que eu já não. O último ano que eu pude jogar com os rapazes foi com 13 anos, no ano a seguir eu já não conseguia, ou seja, de 13 para 14 já não podia jogar com eles, treinei ainda algumas vezes na equipa do colégio, mas já com mais dificuldade, especialmente para aqueles que tinham crescido antes. E fui para o Brasil, porque a minha mãe mudou-se para o Brasil, eu fui para o Brasil, e no Brasil, curiosamente, que é a terra do futebol, não joguei futebol. Não havia equipas perto da minha casa e eu joguei ténis. Eu gosto muito de esporte e, portanto, a paixão pelo futebol manteve-se. Jogava em casa, com as pessoas que iam lá ao fim do dia, íamos todos jogar e era engraçado, era muito divertido, era aquilo que eu gostava mais de fazer, mas não o fazia de uma forma organizada, num clube e tudo mais. E quando voltei para Portugal, falei com o meu professor e treinador do colégio, com o qual eu jogava antes de ter saído, porque eu voltei para o mesmo colégio, e ele disse, olha, tu podes treinar connosco, mas tu precisas é de jogar, porque tu precisas de competir, e vamos encontrar um clube. E fomos ao Futebol Benfica, que era um clube de Lisboa, o mais próximo. Eu fui fazer um treino na sénior já, porque não havia escalões, eu tinha 16 anos, e eles gostaram e eu fiquei. E pronto, e a partir daí, no ano em que eu cheguei em fevereiro, final de janeiro, fevereiro, subimos divisão e depois ficámos sempre na primeira divisão até chegámos a ser campeões nacionais. Foi uma altura muito feliz da minha vida e da minha carreira. Os sonhos que ainda quer atingir, que ainda tem por realizar a Matilde? Eu não gosto muito de falar de sonhos, porque sonhos parece sempre uma coisa assim um bocadinho inatingível. Eu prefiro objetivos. Eu tenho muito claro que as próximas épocas para mim têm que ser numa equipa em que eu sinta que sou importante para a equipa e que consiga ter a titularidade, e também quero pela seleção conseguir não só este europeu uma boa classificação, espero que sim, que a seleção tenha uma ótima classificação, mas o mundial, e conseguir chegar a uma altura em que se disputa mais alguma coisa, que já se está num nível em que se tem outras ambições na seleção. Infelizmente não tenciono jogar tempo suficiente, acredito eu, para ver a seleção portuguesa a ser candidata a ganhar este tipo de competições de europeus e mundiais, mas espero ainda na minha carreira chegar a um ponto em que o Portugal já vai para uma fase de grupos, confiante que passará a fase de grupos e que pode andar a disputar lugares mais interessantes em campeonatos, quer europeus, quer mundiais. O Campeonato da Europa de Futebol Feminino decorre até dia 31 de julho em território britânico. É o ponto final neste Magazine de Desporto. Até breve.